Uma criança foi morta e jogada dentro de um ralo, sabe, um esgoto? Tirou aquele tampo de ferro e colocou o corpinho da criança ali dentro. Qual o motivo dele fazer isso? Com a conivência da própria mãe. Ele era padrasto e fez isso com a ciência da mãe. Ele falou que a explicação dele em sede policial, vocês podem pesquisar isso, deve ter sido 2016, 2017, mais ou menos, em Campos Elíseos, inclusive. Ele namorava a mãe da criança, moravam juntos, e o argumento dele foi o seguinte: ele queria ter relações sexuais com a mãe da criança, e ela falou, não, só depois que ela dormir. A criança não dormia, fica brincando, coisa de criança. Fica brincando, quer ver desenho, e corre para cá, e brinca para coisa de criança. Então, quando finalmente a criança dormiu, a mãe foi e falou, não, agora eu tô cansada. E quando foi de manhã, a criança acordou, né? Você que já morou em comunidade deve conhecer muito bem, eu conheço muito bem, aquelas portas de ferro que tem um vidro no meio e abre só o vidro, sabe qual é? Tem uma grade do outro lado. A criança ficava puxando a cortina e abrindo aquilo ali. Ele queria dormir até tarde, não pôde dormir, a mãe da criança estava dormindo. Ele falou para a criança parar, a criança não parou, criança, 5 anos de idade, não entende muito bem ainda as coisas. Ele pegou e asfixiou a criança. Para! Não mediu a força. A criança faleceu. A mãe acordou, viu aquilo, se desesperou. Entretanto, ele falou, eu te amo, me ajuda. O que a mãe fez? Por causa de um vagabundo criminoso, hoje ajudou essa pessoa a ocultar, ou pelo menos tentar, porque a polícia civil encontrou, o corpo daquela menina. Os dois foram presos, tanto um quanto o outro, pelo mesmo crime. Algum tempo depois, uma menina de 5 anos de idade deu entrada no Hospital Moacir do Carmo com traumatismo craniano. Infelizmente, não sobreviveu e faleceu. O delegado à época, nossa época lá na 61, posso até falar o nome porque é um fato que dá honra ao nome do delegado, Dr. André Prates Fraga, muito diligente, atualmente titular da DPMA. Doutor André a situação foi a seguinte: essa criança deu entrada no hospital com traumatismo craniano, a enfermeira suspeitou daquele tipo de lesão, solicitou apoio da Polícia Militar, a Polícia Militar levou o padrasto e a mãe da criança até a delegacia. A enfermeira contou a história para o delegado, a história é a seguinte: doutor, deu entrada à delegacia uma menina de 5 anos de idade com traumatismo craniano. Eles falaram que foi uma queda. Entretanto, a gente reparou que a criança estava com 2 chipóias, ela estava com os 2 braços engessados. Nós suspeitamos da lesão, acionamos a Polícia Militar trouxe o padrasto e a mãe. E foi isso que aconteceu. O delegado manteve os 2 ainda não custodiados e chamou os policiais para que nós diligenciássemos ao hospital, e ele foi junto. E você sabe que o concurso de delegado de polícia tem noções de medicina legal. Isso. O doutor André pediu para ver o corpo da menina. Aí, nesse momento, ele entrou à frente e eu tinha uma criança de 5 anos de idade em casa. Ele pediu para o outro policial, que era o Washington, trabalhar com a gente, deixa o Rômulo lá fora. Primeiro ponto da sagacidade, da perspicácia desse delegado. Deixa o Rômulo lá fora. E entrou lá e presenciou que a criança tinha queimaduras de cigarro pelo corpo. E realmente usava chipóias e tinha uma marca, uma ferida no pescoço. Ele voltou para a delegacia. Ele mesmo fotografou com o celular dele. Na delegacia não tinha impressora colorida. Ele pagou para que as fotografias fossem reveladas em cores, para que quando o juiz olhasse, ele sentisse a mesma sensação que ele sentiu quando viu o corpo daquela criança. E quando voltou para a delegacia, eles não me contaram nada disso, tá? Voltou para a delegacia, voltei dirigindo a viatura, só que eu saberia, através do procedimento, ele falou, pede pro Rômulo fazer as outras ocorrências.
mantenha ele alheio a essa ocorrência, porque ele sabia e era sensível ao fato de eu ter uma criança na mesma idade que aquela criança. Você podia ter uma reação... E aí ele perguntou para médica, ou enfermeira, não me recordo. Eu só não entendi uma coisa, ela tem uma marca no pescoço. Por que dessa marca, dessa ferida dela no pescoço? E a enfermeira explicou. Movimento sexual, doutor. Movimento sexual. Ela usava tipóia nos 2 braços, enquanto ele praticava o ato com ela, ela fazia esse movimento e isso gerou uma cicatriz no pescoço dela. E aí, rapaziada, aí tu tem que ter muito estômago, tu tem que ter passado em todos os psicotécnicos da polícia. Você tá entendendo? É isso pulado que eu te nenhuma falo. etapa. Eu sofri isso aí. Você depois... entendo. Eu olhei para esse procedimento e tem um momento na delegacia, pessoal, que você tem que colher a assinatura do preso, você tem que falar para ele que ele tem alguns direitos. Justo. Ele sabia exatamente o que ele tinha feito. Quando nós chegamos próximos a ele, ele chegou a se encolher assim, sabe? Falei, tá se encolhendo por quê ele? Pô, não precisa me esculachar não. Falei, cara, tu acha mesmo que eu vou tocar em você? Cara? Vou tocar em você para quê? Você transcende tudo aquilo que eu pudesse achar que havia de pior transcende qualquer entendimento, na sociedade. Então, esse tipo de situação é muito presente no dia a dia do policial. Isso para que você entenda, quando você encontrar um policial, você não está lidando com um ser humano comum. Você está lidando com um ser humano que ele é capaz de passar por situações como essa e seguir de cabeça erguida, respeitando direitos ainda. É essa a pegada. É isso aí. É isso que alguns não entendem.